Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir, para receber o direcionamento de Deus. Deus, Ele tem o direcionamento para mim e para você. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós precisamos e Ele sabe aquilo que nós queremos. E nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. Então Deus, Ele está aqui para nos dar o que nós precisamos na medida exata para hoje. Porque Ele está nos ensinando a crescer. E conforme nós formos crescendo aí, estaremos aptos a receber grandes coisas da parte de Deus. Porque o que Ele tem para mim e para você são coisas boas, coisas grandes, coisas maravilhosas. E eu só preciso crer nisso. E quando eu creio, tudo isso será liberado na minha vida e na minha família. Porque quando Deus abençoou Abraão, Ele disse, é tu e a sua família. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, o poder de Deus desce na minha vida, nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Só basta crer. E tudo é possível ao que crê. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo, Santo de Israel. Ó Deus, Tu és sublime, Tu és santo, Tu és poderoso, magnífico. Em torno de tudo, Deus, ó Pai, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, e nós te amamos, Deus. Glórias e glórias nós te damos por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz, que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, ó Deus. Nesta manhã estamos aqui em busca de sabedoria, Pai, porque é a sabedoria, Deus, que vai nos trazer tudo o que nós precisamos em Deus. É a sabedoria do Senhor que irá nos dizer o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, ó Deus. Que preciosidade é a sabedoria do Senhor, por isso nós queremos, Deus. Queremos a sabedoria do Senhor, porque é com ela, Pai, que iremos vencer todas as lutas, todas as dificuldades que surgirão em nossas vidas, ó Deus. Perdoa os nossos erros, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, somos falhos e errantes, mas estamos aqui, Deus, nos apresentando ao Senhor para sermos melhores. Então nos ajuda, Deus, nos capacita e nos dê a sabedoria que nós precisamos para vencer na Tua presença sempre, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo essa busca de entendimento do livro de Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 28 e nós vamos meditar a partir do versículo 10. A palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós: quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou. Mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá recompensa justa. O Senhor, nesta manhã, Ele diz para mim e para você que o que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Aí Ele complementa aqui no versículo 9, Ele diz assim: Deus despreza a oração de quem se recusa a ouvir a sua lei. O Senhor está dizendo para mim e para você, Deus, Ele se recusa a ouvir a oração de quem recusa a sua lei. Aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não obedece à palavra de Deus, aquele que não está em obediência ao que Deus está dizendo, Deus não ouve a oração dele. Se eu desobedecer a Deus, se eu não der ouvido ao que está escrito na palavra, Deus não ouve a minha oração.
Se você não der ouvido ao que Deus está dizendo para você na palavra de Deus, Deus não ouve a sua oração. E quem está dizendo não sou eu, é o próprio Deus através de Salomão. Ele diz aqui no versículo 9: Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus quem nos liberta. E se você não ouve Deus, ele despreza você. E quando Deus despreza você, ele está dizendo aqui que ele não ouve, que esta pessoa, ela não está ouvindo a lei dele. E é por isso que isso está acontecendo. Quando ele diz para mim e para você, Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Ou seja, o rebelde, o desobediente, aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não obedece à palavra de Deus, Deus despreza ele. E desprezo é algo muito triste. É um sentimento muito forte, mas te distancia tanto de algo. Então o Senhor, ele está dizendo: quem leva o justo para o caminho, para o mau caminho, cairá na própria armadilha que preparou. Mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá recompensa justa. Então, a pessoa que ela não ouve, muitas vezes, ela quer levar outras a não ouvir. Então, é por isso que Davi, ele diz que é para que eu e você não andemos com aqueles que blasfemam, com aqueles que murmuram, com aqueles que escarnecem de Deus. Ele fala que não é para nós nos assentarmos na roda dos escarnecedores, que é para que nós cuidemos com quem nós estamos andando, com quem nós estamos falando. Muitas vezes nós olhamos e achamos alguma coisa, pensamos alguma coisa. O Senhor está dizendo para você, pare de pensar no natural, pare de olhar no natural. Sabe por quê? É Deus quem sonda os corações, é Deus quem sabe o propósito que há dentro de cada coração, é Deus quem conhece o ser humano, nós não conhecemos. Nós podemos ser enganados, nós podemos ser manipulados, porque aqui no versículo 10 ele diz: quem leva o justo para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou. Ou seja, há pessoas maus que querem levar os que são bons para o caminho mau. Mas o Senhor está dizendo, ele vai cair na sua própria armadilha. Ele está armando uma armadilha para trazer aquele que é bom a se tornar mal. E Deus está dizendo, fique tranquilo, porque aquele que faz o mal volta para ele. Então, se ele está fazendo o mal para um bom, para uma pessoa que é boa, isso irá retornar para ele. Não sou eu quem estou dizendo, não sou eu quem estou fazendo, é a própria pessoa. Mas só que aí Deus, ele continua e ele diz, mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa, entenda? Se você obedece a Deus, Deus tem ouvido as suas orações. Se você ouve a palavra de Deus, Deus, ele tem ouvido a sua oração. Mas se você despreza a palavra de Deus, ela é a lei de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não quer saber da palavra de Deus, você está sendo desprezado por Deus. Porque você está desprezando Deus na sua vida. Porque ele diz, ouvireis a verdade vos libertará. E ele diz que Deus despreza a oração de quem se recusa a ouvir a Deus, a ouvir a lei. Perdão, Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Entenda que Deus, ele não despreza a pessoa. Ele está dizendo que ele despreza as orações, porque ele ama todos. Mas as orações daquela pessoa ele despreza, então ela não vai subir. Ela não vai chegar até Deus, porque se ele despreza, já há um congelamento dessa oração. Por quê? Porque é uma oração a qual não vai agradar a Deus. Não tem verdade, não tem sinceridade. Por quê? Porque se ele não ouve a palavra,
É ela que diz a verdade, é ela que liberta, é a palavra que liberta. Quando dentro do seu coração não tem verdade, não tem libertação, como Deus vai ouvir a sua oração? Então é por isso que aí ele continua e ele diz: quem leva o justo para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou, mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa. Quem recompensa a mim, quem recompensa você é Deus. É Ele que sabe o que nós precisamos, é Ele que nos dá. E Ele nos dá o que nós precisamos e quando estamos preparados, Ele nos dá além do que nós precisamos para que possamos compartilhar, ajudar outras pessoas, fazer o bem sem olhar a quem, mas fazer o bem sem intenção de retorno, fazer o bem para agradar ao nosso Deus. Ele chama a mim e a você para que possamos ser generosos, pessoas generosas, pessoas que verdadeiramente têm isto no coração. Elas são voluntárias, elas amam fazer o bem, mas elas não querem recompensa de volta. Porque elas sabem que o galardão delas é no céu. E aqueles que fazem isso, Deus tem abençoado. Aqueles que fazem isso, Deus tem derramado chuva de bênçãos na vida dessas pessoas. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Se você não estiver dando ouvido às leis de Deus, Deus está desprezando a sua oração. Porque não é caridade que o Senhor quer. Não é a sua disponibilidade de fazer o bem somente que o Senhor quer. Ele quer o seu coração por inteiro. Porque se for pela metade, Ele não quer. Ele quer o seu coração completo. E para o seu coração ser completo, você precisa dar ouvido às leis do Senhor. Senão as suas orações não serão ouvidas por Deus. Fazer o bem é bom, mas muito melhor é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque se você não ouve, a verdade não entra em você. Se você não vive, você não está agradando a Deus. E Deus, Ele quer que você agrade Ele. Ele quer o seu coração. Ele quer a generosidade que tem no seu coração, mas Ele quer o seu coração junto. Então, que nesta manhã nós possamos aprender a ser generosos. Mas principalmente que nós possamos aprender a ouvir a palavra de Deus, porque senão Deus não irá ouvir as nossas orações. É a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que liberta, é a palavra que traz para a minha vida e para a sua vida tudo que nós precisamos. Muitas coisas nós queremos, mas é muito pouco o que nós verdadeiramente precisamos. E Deus, Ele tem o necessário para nos dar e muito mais além. Mas nós precisamos crescer e obedecer, porque Ele diz que o justo receberá a justiça e será a sua recompensa. E quem dá é Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias nós te damos, Deus, Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Nesta manhã, Deus, o Senhor vem nos instruir, nos ensinar que o Senhor despreza a oração daqueles que não ouvem a lei do Senhor, Deus, a lei do Senhor. Ela está disponível na Bíblia Sagrada para todos aqueles que querem aprender. Os mandamentos do Senhor estão disponíveis para todos aqueles que querem aprender, ó Deus. Quantos são aqueles, Pai, que infelizmente desprezavam a palavra do Senhor, mas não sabiam o que estavam fazendo, Deus. E neste momento o Senhor veio trazer a luz, dizendo, olha, eu desprezo a oração de quem não ouve a minha palavra. Então comece a ouvir a minha palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que torna o impossível se tornar possível. Então você precisa crer, você precisa confiar, mas para que você creia, para que você confie, você precisa ouvir.
ouça a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que as tuas orações subam ao céu. E quando a sua oração sobe ao céu, o Senhor, Ele derrama resposta, Ele derrama bênção, Ele derrama tudo aquilo que você precisa na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente através dessa palavra. Eu quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Ajude outras pessoas a abrir o céu para que as suas orações cheguem até Deus. E assim eu e você estaremos evangelizando e juntos iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.